Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Eis aí o esposo. Uma boa noite para você. São exatamente 24 horas e 5 minutos. Eu sou o pastor Elias Soares e estou aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Afinal de contas, a igreja é a noiva ou a esposa do Cordeiro? A igreja é a noiva ou a esposa de Cristo? Eu creio que este assunto será de grande valia e edificação para as nossas vidas. Antes de prosseguirmos o nosso vídeo, eu quero fazer um convite para você. Por gentileza, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, o seu like, ative as notificações. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, queira se inscrever no nosso canal PR Elias Soares Oficial. Bom, no capítulo 25 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, trata-se de uma parábola muito interessante, que é a parábola das 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 loucas. Esta parábola, ela foi elaborada por Cristo e trabalhada dentro de um contexto histórico e cultural tipicamente judaico. E nesta parábola, ele vai tratar dessa questão sobre as 10 virgens, que alguns entendem, ou pensam melhor, que é uma referência à igreja. Mas, a bem da verdade, as 10 virgens nada têm a ver com a igreja. Ou melhor, as 10 virgens nada têm a ver com a igreja. Mas as 10 virgens estão relacionadas à nação de Israel. E é interessante notar que as 10 virgens faziam parte do cortejo nupcial. As 10 virgens, portanto, não significa que elas são a esposa, senão Jesus seria polígamo, né? Então, na verdade, fazem parte do cortejo nupcial. E é curioso que à meia-noite ouve-se um clamor, se ouviu um clamor, melhor. Eis aí o esposo. Agora é o tema do nosso assunto, do nosso vídeo. Afinal de contas, a igreja é a noiva ou a igreja é a esposa? Porque ouviu-se um clamor, eis aí o esposo. Por quê? A palavra grega que aparece para esposo também serve para noivo. Ora, se ele é o noivo, então a igreja necessariamente é a noiva. Mas se nós traduzirmos a mesma palavra grega como esposo, logo a igreja é a esposa. Visto que há então esta possibilidade de duas interpretações para a mesma palavra grega, nós precisamos então trabalhar o contexto cultural. É interessante que na nação de Israel, como o exemplo, por exemplo, de Maria, a Bíblia diz que Maria estava prometida a José. Isso não significa que ela era uma noiva, mas que ela já era uma mulher casada, mas que José ainda não havia levado a sua esposa para casa, porque de acordo com os costumes judaicos, havia o casamento, e o casamento primeiro acontecia com um documento chamado ketubá. A partir do momento em que esse documento era assinado, então aquela moça passava a ser propriedade do esposo. Ela passava a ser esposa e não uma noiva. E aí havia as cláusulas do contrato da ketubá, e um deles chamava-se eruzim. E no eruzim, uma das exigências no que diz respeito à moça é que ela deveria ser fiel a ele até a sua volta, deveria guardá-lo com fidelidade até que ele voltasse. E por parte do moço, ele precisava pagar o dote, o mohar. Ele tinha que pagar o preço da noiva para poder se casar. Então, para que ele pudesse se casar, ele tinha que pagar um preço por aquela moça para que ela se tornasse a sua esposa.
E na cultura de Israel, nós vendo do ponto de vista bíblico, por exemplo, Isaac, para se casar com Rivca, com Rebeca, ele pagou uma grande soma em ouro, prata e joias preciosas que foram levadas por Eliezer, que era o servo de Abraham, de Abraão. Ele tinha condições financeiras para pagar, porque Abraão era muito rico. Mas quando nós vemos, por exemplo, no caso de Jacó, Jacó, para poder se casar com Rachel, com Raquel, cujo nome significa ovelha, ele não tinha dote, ele não tinha mohar, ele não tinha ouro, ele não tinha prata. Então qual foi a condição que Labão impôs para ele? Ele deveria trabalhar 7 anos por Rachel. Só que em trabalhando os 7 anos, no final dos 7 anos, ao invés de dar Raquel para Jacó, ele deu Leah ou Lia. Olha que curioso. Quando ele descobre, porque parece-me que foi embebedado, e ele descobre então no outro dia que não era Raquel, então ele começa a contender com Labão. Olha, eu trabalhei por Raquel e você me deu Lia. Então, Labão, ele justifica o fato de ter dado Lia no lugar de Raquel, dizendo que não era costume entre eles dar primeiro a moça mais nova, mas sim a mais velha. Então, qual foi a proposta de Labão? Olha, você cumpre a semana desta, ou seja, de Raquel, e depois nós a daremos, ou melhor, você cumpre a semana de Lia e depois nós lhe daremos Raquel. O que é cumprir uma semana? É que uma festa de casamento durava 7 dias. Durava 7 dias. Então ele teria que cumprir os 7 dias ali, terminar os 7 dias de festividades e depois, no final da festa, a Raquel lhe seria dada. E foi justamente o que aconteceu. Então preste bem atenção que Jacó, para poder se casar com Raquel, ele trabalhou primeiro 7 anos. E depois ele recebe Raquel após os 7 dias de festa. Primeiro ele trabalha 7 anos, depois o casamento dura 7 dias a festa. Terminada a festa, então Raquel lhe é dada. Só que ele teve que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, ele pagou o dote, o mohar, com o trabalho. Se nós observarmos, por exemplo, Siquém para se casar com Dina, apesar de não ter se casado, a exigência foi que ele se circuncidasse. E ele acabou então circuncidando a si mesmo e todos os homens. Agora, observando, por exemplo, no caso de Davi, Davi também não tinha dote. Davi não tinha um mohar, porque era de uma família pobre de Judá, da família de Jessé. E o que é que ele teve que fazer? A proposta é que ele deveria tirar a humilhação e a vergonha de Israel, matando o filisteu. E depois ele teve que tirar 100 prepúcios de filisteu, foi a proposta, mas na verdade ele acabou matando 200 filisteus, tirando os prepúcios dos filisteus e entregando para Saul em troca de Mical. Então veja que cada um deles, um pagou com ouro, outro pagou com trabalho e outro pagou com ato de bravura. Mas nós temos o preço da noiva, o preço da esposa de Cristo. Ele não pagou com ouro, não pagou com prata, também não pagou com trabalho como Jacó, também não matou ninguém. O preço da esposa foi a sua própria vida. Então, o preço que ele pagou foi com a sua própria vida ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Portanto, a partir do momento que ele assinou o contrato da Ketubá, que ele assina com o seu sangue, e ele dá a sua vida em favor da igreja, ela se torna a sua esposa. E assim como uma moça se tornava esposa na cultura judaica, e o noivo só viria, e o esposo só viria buscá-la depois para levar para a sua morada, Jesus também assinou a Ketubá, pagou o contrato, pagou o mohar, pagou o dote, e ele prometeu voltar e buscar a sua esposa.
e ele é fiel. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, uma vez que Jesus assinou o contrato, pagou o dote, a igreja passou a ser a sua esposa. E a esposa agora está simplesmente cumprindo um dos contratos do casamento, que é a fidelidade, manter-se virgem para um só esposo, aguardando em santificação e honra a volta do esposo chamado Jesus Cristo. Ela aguarda e ele voltará para levar a sua igreja, a sua esposa. Ele prometeu que volta e ele voltará, e a garantia é que ele já selou a sua esposa com o Espírito Santo como garantia de propriedade, como garantia de que ele voltará. E nós o aguardamos. Aguardamos anelantemente o esposo da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que a igreja é de Cristo? Noiva ou esposa? A igreja é a esposa do Senhor Jesus Cristo e ela aguarda anelantemente o seu retorno para arrebatar a sua igreja, para levá-la para a sua morada, assim como ele prometeu em João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, o esposo está para buscar a sua esposa, e a esposa aguarda fielmente a vinda do seu esposo para arrebatá-la, para tirá-la deste mundo e levar para a sua casa, para os seus aposentos. Esta é a esperança da igreja. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os vivos serão transformados e serão levados nas nuvens ao encontro do esposo nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você tem essa esperança, a Bíblia diz, mantenha-se puro assim como ele é puro, porque em breve o veremos face a face. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.